nosso ponto de partida é melhor encontrar, a melhor forma de começar a abordar esse assunto é com dois versículos que se encontram no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículos 15 e 16. Diz assim a Sagrada Escritura: Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a nossa abordagem. Quem é Jesus Cristo? O que podemos entender histórico-teologicamente desse tema tão importante que é a pessoa do Senhor Jesus? Temos como objetivo nesse nosso segundo encontro 4 declarações que devem ser compreendidas a fim de se obter uma imagem completamente bíblica da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso objetivo. Entender essas 4 declarações acerca da pessoa de Jesus Cristo. Quais seriam elas? A primeira, Jesus Cristo é plena e completamente divino. A primeira coisa que nós temos que compreender acerca da pessoa de Jesus Cristo é a sua plena e completa divindade. Segunda coisa que nós temos que entender da pessoa de Jesus Cristo é que ele é plena e completamente humano. Primeiro, plena e completamente divino. Segundo, plena e completamente humano. Terceiro, as naturezas divina e humana de Cristo são distintas. Isso precisa ficar bem claro para nós. Elas não se confundem. A natureza divina e humana de Cristo são distintas. A quarta coisa que nós precisamos entender: as naturezas divinas e humanas de Cristo estão completamente unidas em uma pessoa. Completamente unidas. Natureza divina e natureza humana completamente unidas em uma pessoa. Eu, nessa primeira parte do encontro, eu vou estar abordando a divindade de Cristo. A humanidade de Cristo e a união das duas pessoas, que é teologicamente chamado de união hipostática, estará sendo abordado na segunda parte do encontro pelo professor Lucimar. Então, primeira parte do encontro, divindade de Cristo. Os irmãos poderão a qualquer momento estar interrompendo, fazendo perguntas, fazendo participações, estejam à vontade. Nós temos algo a discutir, algo a analisar no decorrer desse nosso encontro. Como pode Jesus ser 100% Deus e 100% homem e ainda assim ser uma só pessoa? No encontro passado foi proposto um problema. Nosso problema no encontro passado foi baseado naquela frase do poeta Renato Russo: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Hoje o nosso problema é um tanto diferente, embora quando se fale da pessoa de Cristo, necessariamente se passa também pelo assunto da triunidade de Deus. Mas como pode Jesus ser 100% Deus e 100% homem e ainda assim ser uma só pessoa?
Não sei se os irmãos tiveram oportunidade, tiveram curiosidade de assistir um filme com um ator um tanto conhecido por nome de Jim Carrey. O nome do filme é Eu Mesmo e Irene. Nesse filme, o personagem principal, ele tem uma dupla personalidade. São duas pessoas em um mesmo corpo. Ele mesmo, interagindo com sua amada, que no filme chama-se Irene. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar dessa forma acerca de Jesus. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar que Jesus era duas pessoas, uma dupla personalidade em um só corpo. Não podemos de forma nenhuma pensar isso. O que faz de Jesus totalmente diferente de qualquer outro ser, diferente de qualquer homem, diferente de qualquer anjo, diferente da pessoa do Pai, diferente da pessoa do Espírito Santo. Jesus é único. Somente Jesus é uma só pessoa com duas naturezas, a humana e a divina, em um só ser, em perfeita harmonia. Não são duas pessoas, não existe dupla personalidade. Jesus não é humano e em alguns momentos tira de um baú a sua divindade. Não é divino e em alguns momentos tira de um baú a sua humanidade. Não, é uma união perfeita. Duas naturezas em uma só pessoa. A teologia chama isso de união hipostática. Isso precisa estar bem claro para nós. Muitas passagens das Escrituras demonstram que Jesus é plena e completamente Deus. Daqui a pouco nós vamos ver algumas delas. É muito claro, principalmente no Novo Testamento, que Jesus é plena e completamente Deus. Não lhe falta nada na divindade. Paulo diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Plenamente Deus. As Escrituras diz, principalmente o Novo Testamento. Porém, desde o momento da sua concepção virginal, desde o momento em que o Espírito Santo gerou o corpo físico de Jesus, ou começou a gerar o corpo físico de Jesus no ventre de Maria, ele passou a ser também plenamente humano. Na eternidade, ou desde a eternidade, plenamente divino. A partir do momento em que aprouve a Deus que o Espírito Santo gerasse o corpo físico de Jesus no ventre de Maria, ele passa a ser plenamente homem. A sua natureza divina foi permanentemente unida à natureza humana em uma única pessoa. O agora encarnado Filho de Deus. Foi perfeitamente unida. É o grande mistério de Deus. É o grande mistério da teologia. A encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E continua assim. O nosso comentário diz: o agora, o até hoje, encarnado, Filho de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós.
referência bíblica para a humanidade de Cristo é forte. É muito forte, principalmente no Novo Testamento, a presença do Jesus homem. Mostrando que ele possuía um corpo humano. O Novo Testamento mostra Jesus com um corpo humano. Um corpo que cansa-se. Um corpo que necessita alimentar-se. Um corpo que necessita dormir. Um corpo que morre na cruz. Uma mente humana. As Escrituras deixam clara a mente humana de Jesus. Nós vemos o perfeito desenvolvimento da mente humana de Jesus. Embora não diga diretamente, mas a Escritura deixa o indício. Várias vezes nós vemos Lucas, que é quem mais se preocupa com a humanidade, quem mais aborda a humanidade, dizer que o menino crescia em graça para com Deus e para com os homens. Ele se desenvolvia, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Ele não nasceu já com a mente de um adulto. Não, ele desenvolveu-se. Experimentou a tentação humana. Foi tentado como homem. Foi tentado. Foi tentado no ter, no ser e no poder. Foi tentado. No ter, no ser e no poder. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo. Tentado no ser. Prova que você é o Filho de Deus. Como qualquer outro ser humano. Como qualquer um de nós. Prova que você é bom. Prova sua bondade. Prova que você é o Filho de Deus. Se lança daí para baixo. Foi tentado no ter. Tudo isso te darei. Tudo isso você terá. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tentado no ter. Você vai ter tudo isso, você vai ter todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. Satanás ofereceu, porque está sob o domínio dele. Tentado no ser, tentado no ter, tentado no poder. Você terá poder sobre todos os reinos da terra. Então, a Escritura, ela é clara quando aborda a humanidade de Cristo. Mas paralelamente a isso, a plena divindade de Jesus também é clara. A plena divindade também é clara. Agora, a terceira e quarta afirmação necessária na cristologia, bastante necessária, nós estamos estudando 4 afirmações. Jesus é plenamente Deus, Jesus é plenamente homem, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, as suas duas naturezas são distintas. Então, a terceira e a quarta afirmação da cristologia dizem respeito à encarnação de Cristo. A natureza divina e humana permanecem distintas. Elas não se misturam. Elas não se misturam. E por que não podia misturar?
uma comparação simples. É bem verdade que hoje, com a modernidade que nós temos, essa ilustração talvez não seja plenamente satisfatória. Mas uma ilustração simples. Se você tiver tinta e você colocar água nessa tinta, ela não serve nem para pintar, nem para beber. Para que serve tinta, queridos? E água. Mas se eu misturar tinta com água, essa tinta ela fica boa para pintar? Não, né? É bem verdade que hoje a gente tem tinta solúvel em água. Mas, no geral, ela fica boa para pintar? Não, né? Da mesma maneira, também não fica boa para beber. Assim seria se as duas naturezas de Cristo não fossem distintas. Ele não seria homem direito, não seria plenamente homem e também não seria plenamente Deus. Nós temos uma imitação na mitologia grega de Hércules. Hércules é uma imitação de Cristo. Hércules é 50% homem e 50% Deus. Cristo não é Hércules. Cristo é 100% homem, 100% Deus. A melhor evidência dessas realidades são as Escrituras Sagradas, nas quais a glória divina e a humanidade de Jesus são apresentadas conjuntamente. Nas Escrituras, a glória da divindade e a humildade da humanidade são apresentadas juntas. Ele é apresentado nas Escrituras como Filho de Deus, cheio de honra, cheio de glória, e é apresentado também como humano, completamente humilde. Como foi dito ao início, nessa primeira parte do encontro eu vou estar abordando a divindade de Cristo. A humanidade e a união hipostática fica por conta do professor Lucimar na segunda etapa. A divindade de Cristo. Nada melhor para se ter uma boa teologia do que a Bíblia. A teologia boa, a teologia sadia, se faz primeiramente de Bíblia. É bem verdade que nós vamos usar a filosofia para organizar os nossos raciocínios, vamos usar a história para confirmar historicamente, para sedimentar os nossos pensamentos, mas a base mais forte da boa teologia deve ser a Bíblia Sagrada. Por isso nós vamos ver alguns versículos acerca da divindade de Cristo. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja bem, no princípio era o Verbo. No eterno princípio, ele era, ele já existia, ele já estava, o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo, uma pessoa na eternidade divina e distinta do Pai. Ele era Deus e estava com Deus. Ele era o Deus Filho e estava com o Deus Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Estava com o Pai e era da mesma essência do Pai. Se nós prosseguirmos numa análise exegética do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, nós vamos constatar com clareza
que este verbo, que era Deus, nós vamos constatar com clareza que esse verbo que era Deus refere-se à pessoa de Jesus Cristo. Ainda no Evangelho de João, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. 1 João, capítulo 1, versículo 18. Algumas traduções trazem no princípio, algumas traduções traz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Algumas traduções trazem assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas os manuscritos que trazem Deus unigênito são mais fiéis ao propósito da perícope. São mais fiéis ao propósito do texto e do contexto, que é demonstrar que o Verbo, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Então, o manuscrito que traz Deus unigênito é mais fiel ao texto e ao contexto do que o manuscrito que traz Filho unigênito, porque todo o propósito do capítulo 1 é demonstrar Jesus como Filho de Deus. Aliás, o Evangelho de João é o Evangelho da divindade de Cristo. O Evangelho procura demonstrar de forma mais enfática que os outros três a divindade de Cristo.